Fernando Pancini, estou aqui com o Leonardo, somos sócios e proprietários da Resco. A Resco é uma empresa de tecnologia e uma empresa de consultoria para você, empresário do agronegócio. Nós trazemos aqui hoje uma dor que talvez seja a sua dor também. A contratação do setor de segurança para propriedades rurais. O que acontece, Léo? É uma dor difícil. O que o pessoal faz, Léo? Eles fazem aproveitamento de mão de obra. Isso é uma das coisas que vai acarretar um problema talvez trabalhista ou principalmente um problema de segurança e prevenção de perdas para você, proprietário do agronegócio. O que acontece? Como que faz esse aproveitamento? Geralmente tem lá a cozinheira da fazenda. Ah, meu marido está sem trabalho, vamos contratar ele para ficar lá na portaria. Pessoal, não dá para fazer isso, tá? Isso é só um exemplo, mas tem aquele que vai indicar o primo, que vai indicar não sei o quê, ou seja, pessoas que não são especializadas no setor de segurança, Léo. Isso acarreta problemas, além da segurança em si, o trabalhista. Então, num primeiro momento, resolve seu problema financeiro, porque o cara vem num valor menor, ou ele está ali para aproveitar, ou porque você não quer demitir ele, que era da oficina, e aí você quer aproveitar ele, não vou demitir, vou colocar ali na portaria. Pessoal, isso acarreta muito mais problema do que essa economia, que a gente considera uma economia que não dá para ser feita, certo? Você pode ter ali um cara já envolvido na sua perda patrimonial. Fala um pouco mais sobre isso, Léo. Pessoal, turminha, é uma dor difícil, é uma dor complicada. A gente sabe que a dificuldade que tem de você recrutar, principalmente em fazendas onde a região é mais remota, você tem todas as dificuldades. Eu já conversei com dezenas aí, talvez até centenas de profissionais relacionados à área de recursos humanos, à área de RH, enfim, temos vários nomes hoje desse tipo de setor dentro das empresas, e eles têm as mesmas dores. Quando a gente fala de agro, nós estamos falando de dificuldade de colocar gente que mora na cidade, pessoas que moram na cidade trabalhando dentro dessas empresas que estão distantes, existe uma série de dificuldades. Mas não é isso que a gente está aqui para falar. Eu tenho que falar de uma dor pontual e realmente complexa. Hoje, cada vez mais, as empresas da agroindústria, propriedade rural, a fazenda, ela precisa cada vez mais de ter controle, ela precisa cada vez mais ter organização. E um dos fatores essenciais para isso é a sua portaria, é o seu acesso principal ao seu centro agrícola. É o acesso principal à sua colônia, é o acesso principal à sua fábrica. O nome, né, Léo? Controle de acesso. Controle de acesso. E aí, quando a gente fala de pessoas, você, para poder otimizar ou para poder utilizar uma mão de obra que está ali, meio ociosa, capenga, vamos trazer que nem nós falamos, meio capenga, meio ociosa, e você vai pegar essa pessoa e colocar lá na sua portaria. Esse é o primeiro erro. Porque se ela já está numa condição ali que não é legal, você também já está trazendo um problema. E se ele abre as portas para qualquer situação, não cumpre o protocolo, não cumpre o procedimento de segurança da portaria, você vai levar prejuízo, ou ele vai estar abrindo oportunidades para pessoas praticarem fraudes. É a mesma situação quando você fala assim, eu vou contratar o sobrinho da cozinheira, eu vou contratar o filho do capataz, eu vou contratar o filho do gerente, eu vou contratar o filho do tratorista, eu vou contratar a filha da pessoa que limpa a casa da sede. Porque a segurança é séria, Léo. Inclusive é regulada pela Polícia Federal e a pessoa para trabalhar nesse ramo, ela precisa passar por um curso regulado pela Polícia Federal. Ou seja, ele vai ter dentro desse curso algumas especializações que esse funcionário extraoficial, se a gente pode falar assim, não tem, né, Léo? E outra, Fernando, é perfil. O profissional de segurança hoje, profissional de segurança hoje, você tem que entender que a pessoa precisa ter perfil. Ela precisa ter perfil de organização, ela precisa ser educada, ela precisa conhecer a fazenda, ela precisa conhecer da metodologia
de controle de acesso, a importância de controlar esse acesso. Sem contar honestidade, ética, profissionalismo, né? Então hoje não é mais aquela pessoa que só fica ali abrindo e fechando a tua porteira. Se você continuar pensando assim, você vai continuar tendo prejuízo. As pessoas vão passar lá com o seu diesel, as pessoas vão passar com as peças do seu centro agrícola, as pessoas vão passar com as suas baterias, as pessoas vão passar com o seu agroquímico, o seu defensivo agrícola, e você não vai saber o que está acontecendo. Você só vai saber porque a conta talvez não feche, né? É isso, a conta não vai fechar, você não sabe como você gastou tanto, né? E o que acontece é que geralmente você vai entender isso. As contas são anuais, né? Você faz uma programação anual de custo da sua propriedade e quando você vai ver, essa programação anual está furada e você não entende por quê. Mas é porque o seu trator está gastando o dobro de diesel para aquele tanto de horas, ele está gastando mais pneu do que pode, o caminhão comboio, enfim, tem um monte de situações dentro da empresa que vão gerar esse prejuízo que você não vai conseguir identificar justamente porque não foi imediata a identificação causado por pessoas. Olha aí, gente, ó, frisa. Causado, às vezes, por uma pessoa que não controlou um acesso eficiente. Fernando, lembrei de um caso, você falou em diesel, lembrei do caso de um comboísta e da pessoa que trabalhava na portaria do centro agrícola de uma propriedade. Para preservar o nome, né, porque é um cliente nosso de longa data, o que acontece? Um comboísta que estava desviando óleo diesel e lubrificante, quem estava lá na portaria? O primo dele. Era o próprio primo. Ele pegou, indicou o primo para trabalhar na portaria e automaticamente quando nós descobrimos a fraude por parte das nossas equipes que trabalham full, né, fazendo esse trabalho de prevenção, cidadão, quem foi nosso dedo? Na portaria que estava ali a todo momento auxiliando esse processo? O primo. De que forma ele fazia isso? Vistas grossas. O processo tinha nós implementamos um procedimento de inspeção no comboio que você precisa checar tudo que tem dentro dele, ou seja, controle de acesso efetivo. O que ele fazia? Ele não checava, ele só abria as portas do comboio, não checava filtro, não checava lubrificante, não checava nenhum tipo de informação, consequentemente, esses filtros saíam a mais, ele conseguia tirar e canibalizar máquinas, tirava a peça, enfim, ele montou um comércio, né, ele montou um supermercado, né, ao ar livre, onde ele desviava todos os tipos de produto que ele achava dentro da empresa e com isso ele gerou um bom prejuízo ali para o cliente. Então, gente, procedimento, quando ele é implementado, ele precisa ser executado, mas ele precisa ser executado por pessoas competentes que trabalham dentro da empresa e são imparciais. A segurança, outro ponto importante, Fernando, ela não pode ficar abaixo do gerente da fazenda. Ela não pode ficar abaixo do administrativo da fazenda. Você tem que ter uma organização para que ela responda para você. Ela responda para você, ela tem que ser imparcial. Muitas vezes coloca a segurança, porque não quer colocar uma chefia de segurança ou um supervisor, coloca abaixo do responsável pela segurança do trabalho, né? E uma coisa, apesar dos nomes serem segurança, as coisas são totalmente diferentes umas das outras. Isso não é uma crítica, são constatações. Tem tudo para não funcionar. Como o Léo disse, a segurança patrimonial de qualquer empresa, mesmo a do agronegócio, ela tem que estar próxima à administração. Isso é importante, Fernando. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma crítica, mas boas observações para que você melhore a condição do seu negócio. Pare de tratar a sua segurança patrimonial como se fosse um processo que te gera prejuízo, como fosse um processo que não vai te trazer nada de bom. Se você continuar pensando que segurança não é necessário, que segurança não é eficiente, você vai continuar ou vai cada vez mais fomentar o problema dentro da sua empresa. Então, a falta de segurança hoje dentro da sua propriedade rural, consequentemente, eu tenho certeza, se você que está assistindo esse vídeo agora for lá e der uma volta dentro da sua propriedade, você vai identificar uma série de vulnerabilidades e essas vulnerabilidades podem estar te gerando prejuízos e você não está nem percebendo.
e é o teu bolso que está doendo. Legal. Pessoal, deu para identificar o tanto de prejuízo que, às vezes, uma má contratação dentro do setor de segurança ou controle de acesso da sua propriedade rural pode causar. Por isso, é necessário que você tenha pessoas com perfil, pessoas qualificadas, mesmo que não sejam vigilantes, mas que sejam porteiros. E todos esses cargos que podem ter, existem cursos que dá para ser feito. A Resco mesmo pode fornecer essas qualificações para você, empresário do agronegócio. Entretanto, o mais importante é contratar pessoas certas para os lugares certos. Fechado? Léo, deixamos um gostinho para o pessoal ver o próximo vídeo sobre segurança. É isso. Então, se você quiser saber mais sobre segurança no agronegócio e também com tecnologias, contratações, entre em contato com a Resco. Segurança é cultura. E cultura é risco. Procura a gente aqui. Tá joia? Mais Resco, menos risco. Abraço.